Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindos a mais uma Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Eu sou o pastor Ale Rocha e estamos aí na reta final do nosso curso. Chegamos à aula de número 22 e estaremos estudando hoje o capítulo 20 do livro de Apocalipse de João. Desde já, peço para que você deixe preparado sua caneta, seu papel, o caderno de anotações e a sua Bíblia, naquele regime já conhecido de parceria, aonde as referências do Antigo ou do Novo Testamento nós não iremos ler. Por se tratar de uma aula online, você pode pausar esse vídeo a qualquer momento e ir até a referência, ler a referência e retornar à aula. Também nunca é demais ressaltar que aqui embaixo deste vídeo, na descrição do vídeo, temos o link para todas as outras 21 aulas. Então, se você ainda não assistiu, se você perdeu, vale a pena você ir no link da aula desejada e assisti-la. Também temos um link para o nosso WhatsApp, aonde você pode tirar qualquer dúvida a respeito da aula, mas também você pode fazer um comentário. Peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa aula nas suas redes sociais. Fazendo assim, você irá nos ajudar a ter engajamento no nosso canal e iremos a cada dia aperfeiçoar mais e mais. Combinado? Vamos para a aula? Bíblia na mão, caderno, tudo pronto? Bem-vindos então a Apocalipse, capítulo de número 20. Esse é o capítulo dos famosos 1000 anos, ou o milênio, que muitas vezes ele é mencionado na vida da boca de muitas pessoas. Nesse capítulo especificamente, ele aparece por 6 vezes. E a palavra milênio vem do latim e significa 1000 anos. Alguns estudiosos, eles negam que haverá um reinado de Cristo de 1000 anos na Terra. Eles preferem espiritualizar. Quando eu uso o termo espiritualizar, eu estou dizendo que eles preferem acreditar que o texto ele não se trata de algo na sua literalidade, ou seja, da forma como está descrito, assim será. Sabemos que a literatura apocalíptica, que é um estilo de linguagem reconhecido no próprio livro de Apocalipse, mas também em parte do livro de Daniel, em parte do livro de Ezequiel, ele é uma literatura essencialmente simbólica. Então, muitas coisas do que o texto diz, ele é uma representação de verdades espirituais, Então, há muita questão de numerologia, há muita associação com elementos da natureza, mas existem um grande número que acredita a respeito dos 1000 anos. A visão e a crença mais comumeira a respeito do Apocalipse ou da escatologia, a doutrina das últimas coisas, prega que nós estaremos vivendo nesse mundo como estamos hoje, ano de 2020, e que a cada dia acontecerá mais e mais eventos que prenunciam a volta do Senhor, ou assim conhecida, o princípio das dores, E aí haverá um momento onde o reino do anticristo ele se estabelecerá, e então nós viveremos aqui neste mundo 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de intensas batalhas, que seria o período da grande tribulação. Digo novamente, esse é um senso comum, não nem sempre nem aquilo que foi ensinado aqui nesse curso. E que posteriormente Cristo virá sobre as nuvens, e aí terá a batalha do Armagedon, e então nós reinaremos com Cristo. Pronto. Muitos acreditam nessa possível cronologia dos fatos.
Mas há o texto do capítulo 20 que nos sugere que, após a batalha do Armagedon, vamos falar daqui a pouco sobre isso, haverá na terra, né, antes que haja um novo céu e uma nova terra, um período de 1000 anos em que Cristo reinará com os seus. Vamos ver alguns detalhes bem específicos desse capítulo também, tá? É importante também entendermos, né, que há muitos motivos para que nós possamos acreditar que haverá um reinado aqui na Terra dos 1000 anos. Vamos continuar então? Primeiro motivo que há para acreditar que esse reinado é um reinado real, né? Não é um tipo de tempo, é um tempo real em que Cristo reinará aqui na Terra. O primeiro motivo é para se cumprir o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33. Leia lá. Segundo motivo, para dar uma demonstração pública da glória de Cristo para as nações da terra. Não que isso seja necessário. Terceiro possível motivo, para responder às orações dos santos, venha o teu reino. Também não há necessidade, mas é um motivo, ou um possível motivo. 4. Para cumprir a promessa de que os santos da igreja reinarão com Cristo. Sim, um bom motivo. Quinto, para realizar a total redenção da natureza prometida em Romanos capítulo 8, versos 19 e 22. Lá diz que aonde aquilo que é corruptível, ou se degrada, ou se desgasta, se envelhece, seja revestido da incorruptibilidade, daquilo que é eterno. É uma possível. E o sexto possível ponto é para dar à humanidade o julgamento final sobre o governo soberano, debaixo de o governo soberano de Cristo. Sim, um possível e importante motivo. Primeira parte do texto que nós vamos abordar são os 5 primeiros versos, antes do milênio. Vamos então para a Bíblia? Apocalipse capítulo 20, usando a tradicional versão NVI, recomendo tanto para leitura, quanto para estudos, quanto para eventuais ministrações, como também a versão NVT. Diz assim: os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, né, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, primeira parte, Satanás será preso e ele ficará preso em um abismo, né? E nesse abismo ele ficará preso por um período de 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Então, Satanás estará preso e ele não terá mais influência sobre as nações. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, há um propósito na sua prisão, como haverá um propósito na sua soltura. Vi tronos que se assentaram àqueles que a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, está dizendo que haverá tronos, e nesses tronos haverá pessoas sentadas para se cumprir a questão do reino com Cristo, de reinar com Cristo. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a imagem, e não tinham recebido a marca da besta, nem na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Então aqui esta é a primeira ressurreição. Então está dizendo aqui que a ressurreição, voltar aqui para o texto, ele haverá em partes, e haverá um grupo de pessoas que reinarão com Cristo. Voltamos para o estudo.
A batalha do Amargedon acabou. A besta e o falso profeta foram lançados no inferno. Cristo segurou a antiga serpente Satanás e prendeu-a no abismo. Alguns seguidores de Satanás já estavam presos. Dá uma lida lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, e no livro de Judas, versículo 6. Isso, Judas não tem capítulo, ele é apenas um texto único. E agora a antiga serpente está presa. A besta, ela emerge do abismo, capítulo 17, verso 8 de Apocalipse, e foi lançada no inferno. Todavia, o julgamento final de Satanás ainda está por vir, nesse contexto de Apocalipse 20. Os santos da tribulação, que deram a vida no serviço fiel a Cristo, ressuscitarão após a prisão de Satanás. Pela descrição de Daniel, capítulo 12, dos versos de 1 a 3, parece que nesse ponto também os santos do Antigo Testamento ressuscitam. Ou seja, como os santos do Antigo Testamento não são membros do corpo de Cristo, a igreja, eles não são necessariamente ressuscitados juntos com os santos do arrebatamento. Portanto, nesse momento da história, todas as pessoas salvas ressuscitam para reinar com Cristo. Esse evento é conhecido como a primeira ressurreição. Ele se estende do arrebatamento da igreja à ressurreição dos santos, conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Descrito também em Apocalipse, capítulo 20, que nós estamos lendo, verso 4. Todas as pessoas salvas são levantadas da morte na primeira ressurreição e não experimentarão a segunda morte ou o inferno. Tá? Veja capítulo 5 de João, versos 24 a 29. Os santos do Antigo Testamento criam na ressurreição da morte, mas não sabiam nada a respeito da ressurreição dentre os mortos, ensinada no Novo Testamento, conforme Marcos capítulo 9, dos versos 9 até o 10. A Bíblia não menciona ressurreição geral. Na primeira ressurreição, todos os salvos ressuscitados são ressuscitados em tempos distintos. O perdido será levado da morte da segunda ressurreição. O perdido, será levantado da morte na segunda ressurreição. Entre a primeira e a segunda ressurreição, haverá um período de 1000 anos. Preparam-se os tronos e a nação de Israel purificada, a igreja, os santos da tribulação reinarão com Cristo. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, deixa claro que os gentios vivos serão julgados antes do início do milênio. Os crentes, gentios, ovelha, provarão sua fé por amor e pela ajuda dos crentes judeus, o irmão. Os gentios são salvos, usufruirão do júbilo do reino que Deus prometeu ao seu povo, Israel. Recapitulando, então aqui diz que haverá dois momentos distintos de ressurreição, um pré-tribulação, e esse grupo de pessoas sugere aqui pelo texto que serão aqueles que vieram da tribulação e que foram mortos por causa do testemunho, mas segundo o texto de Daniel sugere também que haverá os Antigo Testamento, ou quem sabe todos aqueles que morreram por amor de Cristo, que deram a sua vida por ele. Haverá um período de 1000 anos nesse momento, e esses 1000 anos também haverá um momento ao final dele em que Satanás será solto e haverá também uma segunda ressurreição. Mas vamos continuar o texto. Durante o milênio, capítulo 20, verso 6, diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Você está dizendo primeiro porque existe uma segunda. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então há um governo a ser estabelecido com um propósito específico, com um grupo de pessoas também igualmente específicas.
O reino milenar será o governo divino do céu na terra. Cristo governará com cetro de ferro e não permitirá nem injustiça, nem pecado. Jerusalém será o centro do reino. Dá uma olhadinha em Isaías capítulo 2, versos de 1 a 4. E os discípulos reinarão com Cristo. Mateus capítulo 19, verso 28. Israel estará em sua terra compartilhando a glória de Cristo, seu rei justo. Haverá paz na terra entre os homens e entre os animais. Veja Isaías capítulo 11, versos de 7 a 9 e capítulo 54, dos versos de 13 a 14. Todas as pessoas terão o trabalho que mais se ajusta a elas, e a terra terá eficiência e alegria perfeitas e abundantes. Claro que nascerão crianças com natureza pecaminosa, já que os homens que estão na terra ainda são humanos, com exceção da igreja e dos santos ressuscitados, quais têm corpo glorificado. No fim do milênio, ainda haverá muitas pessoas que obedecem a Cristo apenas no exterior, porém, não se entregam de coração a Ele. Um dos principais objetivos do milênio é provar de forma definitiva que a humanidade não pode ser mudada, mesmo sob um governo perfeito e um ambiente perfeito. Pois, ao término dos 1000 anos, Satanás conseguirá recrutar um exército enorme para rebelar-se contra Cristo. Nada pode mudar as pessoas se a graça de Deus não consegue fazer isso. Os santos reinarão com Cristo como reis e sacerdotes e o servirão em vários âmbitos durante o milênio. A extensão de nossas responsabilidades gloriosas durante a era do reino será determinada pela nossa fidelidade hoje ou a doutrina do galardão ou da divina recompensa. Veja capítulo 25 de Mateus, dos versos 14 a 30, e o livro de Lucas, capítulo 19, dos versos de 11 a 27. Vamos ver o que acontece então depois do milênio, segundo o texto de Apocalipse 20, a partir do verso 7 até o 15. Diz assim: Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão os acampamentos dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Para tudo. Aqui está dizendo que durante o milênio, nesse momento, haverá na terra acampamento dos santos, daqueles que servem a Jesus, espalhados pela terra, e haverá uma cidade chamada de Cidade Amada, possivelmente já sabemos qual é. E está dizendo que as nações vão se virar contra esse grupo de pessoas para lutar contra ela. Porém, quando as nações se levantarem contra esse povo, o povo de Deus, um fogo vai descer do céu e vai consumir essas pessoas. O diabo que as enganava foi lançado no lago no fogo de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono.
E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, o livro da vida e o livro das vidas das pessoas, né? Os mortos serão julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Uau! Primeira parte, a batalha final. Acabamos de ler dos versos 7 até o verso de número 10. Satanás será solto por 1000 anos, depois no fim dos 1000 anos, e reunirá um enorme exército para lutar contra Cristo. Essa rebelião prova que o governo perfeito não muda o coração humano, e os pecadores seguirão Satanás. Essa não é a batalha de Gog e Magog que acontecerá no final da primeira metade da tribulação, conforme Ezequiel, capítulo de número 38 e 39, e resultará na vitória da besta sobre, possivelmente, aquela que está ao norte, né? Possivelmente pela o estereótipo da realidade de geopolítica de hoje, Rússia, e o grande governo da região, possivelmente Egito, ou pode ser talvez outro, né? Mas esses reinos orientais. Talvez agora que a besta e o falso profeta sofrem a punição eterna, essa batalha, né, envolva a Gog e Magog na região ali que nós acreditamos ser a Rússia. Esses exércitos atacarão Jerusalém milenar, mas diz aqui que quando o mundo se levantar contra o povo de Deus, que um fogo vai vir do céu e vai consumir as nações. Satanás será capturado e jogado no lago de fogo para sempre. Veja que a besta e o falso profeta, 1000 anos após a sua condenação, ainda sofrem no inferno. Esse é um lugar de tormento eterno. O julgamento final, conforme lemos, versos 11 e 15, agora João vê um trono de julgamento. O trono é grande porque todos os pecadores da história ficarão de pé diante dele. A cor branca representa a santidade imutável de Deus. E o Senhor não atenta para as pessoas por causa da posição delas. O pecador não tem onde se esconder, pois o céu e a terra já sumiram. O juiz sentado no trono é Jesus Cristo, conforme João, do capítulo 5, dos versos 22 a 23. Hoje, ele é o Salvador do mundo. Nesse dia, ele será o justo juiz. Há uma ressurreição. A morte entrega os corpos dos pecadores perdidos e o além, do grego Hades, ou o mundo dos mortos, né, as almas deles. Em breve momento em que o corpo e a alma dos pecadores perdidos se juntam, diante do trono de Cristo será o único alívio que esses pecadores conhecerão antes de serem jogados no inferno. Não haverá escapatória. Todos os pecadores perdidos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, estarão lá. Veja Hebreus capítulo 9, verso 27. Que relatos bíblicos estão envolvidos neste julgamento final? De acordo com João 12, 48, a Bíblia estará lá. No último dia, a palavra que hoje os pecadores ouvem e rejeitam, os julgará. Todo aquele cujo nome não estiver no livro da vida será jogado no inferno, conforme o versículo 15 que nós lemos.
também estará presente no julgamento o livro que contém todas as obras que a pessoa fez. Deus é um justo juiz. Ele guarda um registro das obras de todos e punirá cada um com justiça. Sem dúvida, aqueles que conhecem a verdade e lhe desobedecem de forma deliberada serão punidos, com mais severidade que os que não a conhecem. Da mesma forma, o que o céu terá graus de recompensa, o inferno terá graus de castigo, como seria a doutrina do galardão, né? Conforme Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. As boas obras não salvarão os pecadores. Todavia, Deus julgará suas obras com justiça e lhes dará a punição justa no inferno. Os pecadores não terão chance de se defender. Eles se postarão em silêncio diante de Cristo quando os livros forem abertos e os fatos revelados. Veja Romanos 3,19. Deus não aliviará o bom em relação ao mal. Ele proferirá a sentença de condenação para todos os perdidos. Todos os que passam pela segunda ressurreição encaram a segunda morte, o inferno eterno. Agora, depois de julgar Satanás e o pecado e de eliminar a desobediência do homem, Deus poderá e introduzirá o novo céu e a nova terra, a bem-aventurança eterna para o seu povo. Mas isso é um assunto para outra aula que nós estaremos aqui com muita fé em Deus juntos. E eu te convido então, querido, para a próxima aula nós estivermos aqui juntos, né, finalizando o estudo de Apocalipse. Talvez eu faça uma outra aula, mas como um bate-papo com relação a esses assuntos e a essas doutrinas tão discutidas quanto algumas doutrinas, como o próprio milênio, né? As versões e as visões, entendendo o que é e a que se refere, a questão de uma vez salvo, salvo para sempre, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, a questão de ser tribulacionista, pré-tribulacionista. Então, tem algumas doutrinas, tem algumas questões que não são tão relevantes ou primárias, não posso dizer relevante, mas primárias, quanto ao texto pelo texto que nós estamos estudando, mas talvez seja importante pelo menos para que a gente entenda a que se refere, a que se propõe, e aí você possa pegar esse conhecimento que você já tem, e aí você possa confrontar contra essas questões que são levantadas muitas vezes e discutidas sem compreender, e você possa então chegar a um denominador comum. O que nós não podemos é abrir mão daquilo que é essencial. As igrejas de Cristo têm como lema, né, essa questão de nos essenciais à unidade. Então, aquilo que é essencial é o sacrifício expiatório através de Cristo Jesus, Ele como sendo o nosso único Senhor e Salvador, dentre outras questões importantes, primárias, que nós estaremos abordando aqui depois. Combinado? No mais, muito obrigado pela sua companhia, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Tenham todos um ótimo dia. E se você estiver assistindo essa aula no domingo, às 19 horas, aqui na ICJBV, presencial e online, estaremos aqui glorificando, cultuando o Senhor juntos, conforme cremos que é a vontade dele. Fique com Deus e até a próxima.